Você vai ouvir a partir de agora. O programa já é a última hora com o nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas com o pastor Eduardo Santos. Glória a Deus, irmãos ouvintes, aqui mais uma vez é o pastor Eduardo Santos, pastor e fundador da Igreja Revelada, da Igreja da Última Hora, Igreja Pentecostal do Filho de Deus. Que bênção e vitória que Deus dê para todos vocês. Essa é a Igreja de Deus, não que as outras não sejam. Se tiver doutrina verdadeira, é. Se não tiver, não é. Por isso que estamos nesse quadro Desmascarando a Falsa Doutrina. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nos acompanhem pela www.radiofilhodedeus.com.br, pelo YouTube Igreja Pentecostal do Filho de Deus, canal oficial. Muito obrigado a todos vocês. Esse é o programa Já Última Hora. E mais uma vez digo que esse é nosso quadro Desmascarando a Falsa Doutrina. Irmãos, muitas perguntas chegando aqui. Tem uma lista ali embaixo, mas o tempo é corrido. Aí me perdoando pela demora, mas a vida de pastor não é fácil, muitas coisas para resolver. Mas vamos agora no nosso primeiro item, para nós desmascarar a falsa doutrina. Vamos para a primeira pergunta. A mulher fazer parto cesáreo é pecado? Uma pessoa falou: pastor, fiquei sabendo que a mulher, quando ela está grávida e ela fazer cesárea, é pecado. Irmãos, você não gostar, você não simpatizar com um tipo de coisa é uma coisa. Você dizer que uma coisa é pecado, automaticamente quem fez ou quem faz, e segundo você não se arrependeu, vai para o inferno. Então, eu quero chamar a atenção dos pastores, até de outros ministérios também, para parar de criar esse tipo de coisa. Então, eu quero desmascarar essa falsa doutrina que a mulher fazer cesárea não é pecado e não condena a alma. Inclusive foi salva muitas vidas das crianças e das mulheres depois que foi dado esse procedimento da cesárea. Eu acho assim, errado, se a mulher consegue dar à luz normal, eu acho errado ela partir para isso, porque o normal é melhor para a mulher se recuperar. Mas o que eu quero dizer para você é que não é pecado a mulher, como se diz, fazer a cesárea, não é pecado. Então não condena a alma, é isso que eu quero dizer. Por que esse quadro é desmascarando a falsa doutrina? Porque tem pessoas dizendo que condena a alma e não condena a alma. A pessoa não vai para o inferno por causa disso. Então está desmascarado essa falsa doutrina. Vamos parar de pregar essas coisas aí, ó. Isso aí já está virando parecendo os fariseus aí, ó. Virando um fanatismo, um extremismo. Então a Igreja Pentecostal do Filho de Deus não proíbe as suas membros de fazer cesárea. Amém? Não tem isso no regulamento revelado por Deus. E não é pecado e não condena a alma. Se você tirar um tio da Bíblia ou aumentar, você está se complicando com Deus. Então tem pessoas aumentando a doutrina se houver o prazer, aquilo que ele acha, seu achismo. Então está desmascarada essa falsa doutrina, que a mulher não pode fazer cesárea, que condena a alma. Está desmascarado este mal aí. Quem está gostando desse quadro, dê o like, comentem, se inscreva nesse canal, divulgue esse tipo de ensinamento desmascarando a falsa doutrina. Vamos seguindo aqui. Segunda pergunta, a pílula do dia seguinte. Falando de mulher, irmãos, mais uma, né? Pastor, a mulher tomar a pílula do dia seguinte é pecado? Claro que é, irmãos. É uma coisa assim, uma dúvida meio absurda, mas é uma dúvida que as pessoas têm. À medida que vai chegando aqui, a gente vai divulgando. Então, você mulher que costuma tomar a pílula do dia seguinte, você está matando teu filho, está matando um feto, está matando uma vida. Então, a pílula do dia seguinte é uma pílula abortiva. E tem muita gente falando que pode. Não pode, e se você fizer isso na Igreja Pentecostal do Filho de Deus, você vai ser disciplinada. Se o homem também apoiar, vai ser disciplinado. Então a pílula do dia seguinte é uma falsa doutrina que as pessoas introduziram na igreja, dizendo que não tem nada. Eu vou fazer e o pastor não vai saber. O Deus Altíssimo sabe e você vai cair por terra. Então está desmascarada essa falsa doutrina da pílula do dia seguinte. Quem está gostando desse quadro, mais uma vez lhe peço, dê o like, comente aí,
vocês me incentivam aí, irmãos, a tá fazendo esse quadro aí, divulgando, fazendo o canal crescer, amém? Então foi 2 falsas doutrinas desmascaradas aí. Vamos para a terceira pergunta. Submissão no Senhor. Vamos falar sobre um item muito comentado no momento e pessoas também perguntam, né? Semana tem uma pessoa me perguntando: submissão. A mulher tem que ser submissa ao homem, pastor? A Bíblia diz que sim. Submissa ao homem, a mulher tem que ser. Mas no Senhor. Eu estava explicando para um obreiro aqui essa semana: a mulher tem que ser submissa ao homem no Senhor. Porque se eu disser para você que a mulher tem que ser submissa ao homem em todo o momento, então o homem mundano, como é que fica? Vai ter que obedecer quando mandar pecar? Quando mandar mentir? Então isso está errado. A submissão, irmão, é no Senhor. Se o seu marido é descrente, mas aquilo que ele fala é uma coisa que não prejudica a tua salvação, vai lá. Mas existe algum tipo de exageros. Existe também crentes que eu conheço que usam a Bíblia para oprimir a mulher e fazer dela um capacho, um tapete para limpar o pé. Isso não. Isso não. Você tem uma esposa, você não tem uma filha. Então respeite a tua esposa, não abuse não. Tem homem que é muito abusado e tem mulher que não quer obedecer nada. O homem que passa do limite, tem um limite, irmão, tem um limite. A polícia, ela tem autoridade, ela não pode ter, abuso de autoridade é crime. Então o homem ter um abuso de autoridade é pecado também. Viu? Você passar pelo limite que Deus ele estabeleceu para você. Quer dizer que a mulher tem que estar pronta para fazer o que você quer na hora que você quiser. Não é assim não. Então assim, claro, se a mulher não obedecer o homem no Senhor, ela vai perder a salvação. A mulher rixosa, que reclama de tudo, a mulher que deixa as vasilhas sujas. Claro que todo mundo tem um dia da preguiça, né? Mas semana toda tá lá suja a roupa, não faz comida. Isso aí é obrigação da mulher, assim como é a obrigação do homem pôr comida em casa, né? E lutar aí para educar os filhos, ajudar a mulher a educar os filhos. Então não pode ter exagero, nem da parte do homem, nem da parte da mulher. Obedecer, sim, a mulher tem que obedecer o homem no Senhor. Porque se eu dizer que tem que obedecer em tudo, daqui a pouco tem irmã pecando contra Deus, tem irmã voltando lá para a idolatria, dizendo que está obedecendo o marido, que eu preguei que tem que obedecer o marido no Senhor. E por favor, homens, não vamos exagerar não. Eu conheci e conheço um homem ali, claro, de outro ministério, mas você precisa ver, ele usa a Bíblia em favor dele, para esmagar a mulher debaixo dos pés, humilhar na frente de qualquer um. Que coisa feia, irmãos. Mas você é um homem de Deus, você não vai extrapolar. Porque quando o homem de Deus extrapola, o próprio Deus toca. O próprio Deus manda ele parar um pouquinho ali. Assim como a mulher, quando não quer obedecer o marido do Senhor, naquilo que é bom, naquilo que é correto, também ela sente que está errada e vai voltar atrás e vai se arrepender. Então tá aí, tá desmascarada essa falsa doutrina que a mulher tem que abanar o rabinho e vir onde o homem estala o dedinho e fazer tudo o que ele quer. Isso aí já é uma escravidão, isso aí já é uma coisa abusiva, isso aí já é um narcisismo. Então vamos parar com esse negócio. Obedecer sim, mulher, teu marido no Senhor. Você, homem, não abuse da autoridade que Deus te deu, não. Ame a tua mulher como Cristo ama a igreja. Se você ama a sua mulher, você não vai tá fazendo esse tipo de coisa não, extrapolando, passando do limite. Amém? Se você é de Deus, você vai entender e já entendeu isso que eu falei. Então está desmascarada essa falsa doutrina. A mulher tem que obedecer o marido sim, mas no Senhor, para que não haja exagero, para que você não peque contra Deus, dizendo que a Bíblia diz que você tem que obedecer em tudo. Então, muito obrigado, você do Brasil, você do exterior, está desmascarada essa falsa doutrina e até mais desses quadros maravilhosos que Deus me inspirou, inspirado pelo Espírito de Deus. Voltamos a qualquer momento, fique na paz e até mais, se Deus quiser. Você acabou de ouvir o nosso quadro Desmascarando as Falsas Doutrinas. A qualquer momento estaremos de volta. Dê o seu like e compartilhe.